João 7, do 37 ao 44. Palavra de Deus para nós. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, da onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Amém? Palavra de Deus para nós nessa noite. E eu quero frisar o verso 37. No último dia o quê? Da grande festa. Que festa? Se você retornar um pouco no capítulo 7, você vai ver que é a festa dos tabernáculos. Jesus estava com seus discípulos em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. E no último dia da festa, acontecia a lavagem das escadas do templo. Eles ali, os sacerdotes, pegavam tanques e jogavam água nas escadas e lavavam as escadas. Provavelmente Jesus estava vendo aquela cena de águas sendo jogadas nas escadas, nas escadarias do templo, muitas águas, e ele diz, e ele se levanta e diz assim, e aponta para a água: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela era a cena dos sacerdotes lavando as escadarias com muitas águas, mas ele diz: Eu sou o rio de água viva. Eu sou o rio da água que flui. E quem beber da minha água jamais terá sede. Jesus fala isso no último dia da festa. E aí eu gosto de pensar que Jesus, ele sempre tem algo para nós no momento último. No último dia da festa, Jesus se levanta. Se a gente prestar atenção nos detalhes da história e do ministério de Jesus aqui na terra, a gente vai perceber que Jesus ele atuava às vezes no último instante. Foi assim na morte de Lázaro, quando ao final do terceiro dia, Jesus aparece, ou no quarto dia, depois de passar a tradição, e os judeus tinham a tradição de que até o terceiro dia, depois do sepultamento, o espírito das pessoas ainda ficavam rondando o corpo. Então Jesus ele deixa passar esse momento na morte de Lázaro e chega no quarto dia, no último momento. Em outras passagens a gente percebe que Jesus atua quando as expectativas já não existiam mais. E o texto começa então dizendo que no último dia da festa, quando as pessoas já estavam voltando para casa, quando ninguém mais esperava nada, Jesus traz uma palavra de vida. Quando ninguém mais espera, Jesus surpreende. Ele diz assim: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Às vezes, querido, a gente precisa ouvir essa palavra de Deus, porque às vezes a gente está com a alma seca, com o espírito seco. Muitos ali que estavam
ouvindo aquela palavra, participaram de todo aquele ritual, participaram de toda a festa ritualística dos tabernáculos, mas estavam ainda secos, sedentos, com sede, porque somente Jesus poderia saciar a sede daquelas pessoas. E às vezes a gente está assim, somos crentes, religiosos, cristãos, mas às vezes a nossa terra está seca, como diz aquela canção do Judson, né? A terra seca sou eu. E às vezes quando a gente menos espera, quando a gente acha que não vai ter mais jeito para a nossa vida espiritual, quando a gente acha que tudo vai terminar, que a nossa vida está seca, infrutífera, porque sequidão, terra seca, lembra de infrutífero, de terra que não dá fruto, de terra que, quando eu falo que não dá fruto, é de não ter paz, de não ter vida, não ter mais alegria, terra seca, não tem mais fruto do Espírito. E aí Jesus vem com essa palavra para nós e diz: eu sou a água viva, beba de mim. Ele está dizendo, não adianta frequentar festas, não adianta frequentar rituais, fazer parte de igrejas. O que vocês precisam certamente são das minhas palavras, da minha presença, de experiências reais com a minha presença em suas vidas. O que Deus está falando para os nossos corações hoje, o que Deus fala para mim e para você, é que nós precisamos dEle. E Ele vem no último dia. Quem sabe eu estou falando para pessoas que já estavam desanimando, que já estavam secos por causa dessa quarentena, estavam aí se sentindo secos, vazios. E aí Jesus então fala para você: eu sou a água da vida, beba de mim. Porque fazendo assim, rios de água viva fluirão do seu interior. É renovo. Falar de um rio que flui do Espírito, que flui de dentro, é falar de renovo. E somente em Jesus, a fonte da água, da vida, do Espírito, a água que traz alegria, que traz renovo, que traz a presença de Deus, a fonte é Jesus. Beba dessa água nesta noite. Feche os seus olhos, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor. E diga: Jesus. Diga: Jesus. Clame aí no seu quarto por esta água. Porque fazendo assim, querido, eu tenho certeza, não tenho dúvida, de que seremos renovados. Somente Jesus é aquele que pode trazer de volta a nossa alegria, que pode trazer de volta a paz, que nós estamos tanto precisando no meio dessa quarentena. O nome dele é Jesus. E o legal é que no último dia ele se levanta. Ele se levanta e fala, ele brada. Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar a cena. Os sacerdotes lavando as escadarias. Jesus, ele não fala baixinho, mas ele imposta a sua voz, ele proclama, ele se coloca de pé, de autoridade. Olha aí novamente, autoridade. Ele se coloca de pé e ele fala, ele proclama: eu sou a água da vida. E Jesus, querido, quer se colocar de pé nesta noite em nossas vidas, com autoridade, e fala para você, e fala para mim: eu sou a água da vida, diz o Senhor nesta noite. E a voz dele está clamando, sendo proclamada aí nos seus ouvidos. Ouça a voz de Deus. Somente Jesus é a fonte da água viva. Ele se coloca de pé e ele exclama, ele fala em alta voz para todos ouvirem. Ele não fala baixinho, mas ele exclama. Como é bonito pensar nisso, nessa imagem de Jesus se proclamando, se autoproclamando a água da vida. Corramos para Jesus.
Ele está de pé, proclamando essa palavra viva para nós. Corramos para os braços de Jesus, essa fonte de água viva, repleta de vida para nós, nesse momento tão difícil de tristeza e de morte. Jesus é a água da vida, que tem vida, que tem paz, que tem alegria, e é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Que Deus abençoe a sua vida, você que está aí me vendo, me ouvindo. Eu tenho certeza que hoje, mais do que nunca, eu estou falando para você. O que você precisa é buscar em Jesus, e somente Ele vai saciar a sua sede.